Tudo beleza, e você? Graças a Deus. Que bom. Tudo bom. Pedir para vocês mais alguns minutinhos, sejam bem-vindos aí à nossa quarta rodada. Mais alguns minutinhos a gente inicia, tá? Enquanto isso, fiquem à vontade para convidar pessoas do ecossistema que vocês conhecem para estar aqui presente hoje. A nossa ideia é a gente fazer duas rodadas de negócio por mês. A ideia nossa é sempre trazer alguma venture para trazer a sua solução, apresentar a sua solução e com isso a gente conectar o nosso ecossistema, tá bom? Eu quero saber se aqui tem um cara chamado Fernando da Medical Angel. Eu estou procurando ele. Esse cara é muito importante. Opa, meu xará. Fala, Ah, o Fernando. cara tá aí. Então esse é o encontro certo. Será que vai ter um tal de Tiago aí também? Um Tiago aí que é o Community Manager of FCG. FCG. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? E tem até um Glauber também aí. Fala, Fernando, tudo jóia? Grande Fernando, e aí, beleza, meu querido? Como é que você tá? Seja bem-vindo aí. Meu Eu tô áudio aqui com estava uma mala mudado cheia, ó, aqui. tô com uma mala aqui cheia de dinheiro, cara. Melhor pitch aí, já vou entrar. Ótimo, ótimo. Essa que é a ideia. Gerar negócio, gerar conexão, trazer pontos aqui de melhoria. Vamos embora, nós estamos só na quarta rodada. Então tá bom. Isso é bom. Hoje, E outra coisa, se o melhor diretor de operações estiver nessa rodada, aí o negócio tá bom, né, ô Fernando? Tem um tal de João Luiz aí, não tem não, tem? É, o João é top mesmo, viu? Fiquei Ah, sabendo João que é ele é top, né, Glauber? fora da caixa, viu? É fora da caixa. Se ele conseguiu me enquadrar, né, Glauber? Você vê o sucesso. Exatamente. E como tá o Rio aí, Fernando? Casa das Orquídeas. Tá ótimo, né? Agora esfriou muito hoje aqui. Tá frio, né? É. Esse friozinho é bom também pra. Ah, você tá aí com fundo. Eu achei que era uma tela de fundo, mas é realmente a Casa das Orquídeas mesmo, né? Ah, tô aqui, tá dando um reflexo aqui atrás, né? Tô aqui na varanda. Sim, que legal, cara. eu Tava achei aqui que, Friozinho vendo que a era. macacada fazer uma bagunça danada aqui na palmeira aqui em frente. você dá comida pra eles, ó. Ele levantou. Ele deve ter ido ver os macacos, né? Deve É, ter incomodado os exatamente. macacos lá. Acho que os macacos, eles incomodaram ele. Marlete, você está quietinha aí? Ô, Glauber, Oi. I see I see a nice startup from from our company, so you should speak in English. That's the Ben TV. I think Julio is over there. Yes, I'm here. So, English? Yes. It's in English. Yeah, you have to speak in English Only in as English. well Only in because English. you have to show what you do. And I If you can have see. any emotional problem, if you have any emotional barrier to talk in English, please. We are here Okay, to help Only you, talk supporting you, English. and okay, that's just giving really love. good. If you want to, if you want to do something very well, speak in English so everybody will know that what Ben TV does. Yes, Olá, yes. meninos, tudo bem?
Ah, Ah, agora o negócio ficou bom. Eu tinha visto ótimo. cinzentado Agora aqui. você falou, Marlete. Muito bom. Viu? João sente falta, você não fala. Eu Fica Boa. sinto falta de, sem você falar, não é a mesma coisa. Fala, Marlete, por favor. nada. Prazer Que estar aqui com coisa boa. vocês. Prazer, Valente. Pessoal, obrigado pela presença de todos aí. Até respeitando a questão do horário aqui, eu vou dar início hoje à quarta rodada de negócios. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, sou Community Manager aqui da FCJ, recém-chegado, né? 3 meses. E hoje eu estou aqui para dar prosseguimento, para ser o mediador aqui da nossa dinâmica. Hoje, como eu falei, é a quarta rodada. Hoje a gente tem a presença especial aí de uma turma muito forte aí, que é o pessoal da Seniortech. E hoje vai ser uma apresentação especial. A gente divulgou para todo o nosso ecossistema. E aí eu sempre dou uma introduzida sobre as startups e explico a dinâmica. Hoje a dinâmica, como é que funciona? Hoje a gente tem 3 startups aqui presentes que vão apresentar as suas soluções. É, a primeira é a MED, que é uma plataforma inteligente de formulação de hipóteses diagnósticas que combina a análise de dados e uma interface amigável para apoiar o cuidado integral. A gente tem o BemTV, plataforma de ensino de idiomas com práticas terapêuticas promovendo bem-estar emocional e aprendizado personalizado para o público 60+. E a Medical Angel, que é a plataforma que conecta pacientes a profissionais de saúde com suporte à coleta de dados vitais via dispositivos médicos ou inserção manual. Então, queria agradecer a presença de todos aqui, presenças muito especiais, João, Fernando, e uma turma muito incrível, que queria agradecer cada um de vocês. E como que funciona a dinâmica? Cada startup vai ter 10 minutos para apresentar, no total, para se apresentar. Pode, inclusive, utilizar a apresentação caso queira, e 5 minutos para pergunta. No final, a gente vai enviar um NPS para a gente poder evoluir. Hoje, inclusive, é a primeira vez que a gente está fazendo essa rodada às 17 horas, então conto com o auxílio de vocês. Vou abrir para a primeira startup aqui para a gente iniciar. Opa, Luiz, e aí quem quiser, tá aqui meu contato. Vou parar de compartilhar para ver o rostinho de vocês aqui. É, e convidar, acho que a primeira pessoa é o Luiz. Luiz, você foi a primeira pessoa que me pediu aqui a palavra, não é? Por conta do seu Isso. compromisso, meu querido. Já pode apresentar, já pode compartilhar a sua tela. Obrigado, E, obrigado, e Thiago. aí, beleza. E ao final a gente já entra com as perguntas, tá? Eu estou gravando Pessoal, esse um conteúdo que prazer. depois nós vamos subir, tá bom? Um abraço, Luiz. Valeu. Tá. Obrigado, obrigado, Thiago. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e apresentando um pouco mais sobre a MED. Eu queria conhecer um pouco mais do público. Além da Seniortech, tem alguém que é de fora do grupo? Tem investidores por aqui? Aí, se puder colocar um no chat para eu poder ficar sabendo, eu vou poder acompanhar, tá? Primeiramente, eu vou mostrar um pouco sobre como é que funciona o nosso negócio e quais são as propostas de valor que a gente possui. E, se quiserem, a gente pode mostrar também uma ferramenta aqui funcionando mão na massa. A gente é um sistema voltado para a parte de atenção primária e a gente tem alguns problemas que está resolvendo, principalmente os diagnósticos pouco assertivos, riscos assistenciais, parte com a saúde mental do médico, que eles hoje são muito sobrecarregados, a jornada ineficaz do paciente, com eles muito insatisfeitos, e uma saturação do sistema de saúde. Então, o médico hoje utiliza quase 424 horas por ano com tarefas que são administrativas. Isso gera diversos desgastes. E a gente tem alguns problemas causados por causa de diagnósticos tardios e tratamentos ineficazes que levam ao agravamento dos pacientes. E tem um aumento das despesas, que colocam muita pressão sobre as fontes pagadoras, operadores de saúde, como Leve, Unimed, é, e outras tantas que a gente conhece, né? Sul América, seguradoras, e a gente precisa de um acompanhamento mais eficaz para evitar essas judicializações. Nosso propósito como média é transformar o cuidado na saúde primária com inteligência artificial, aumentando a precisão clínica, a produtividade médica e o controle institucional. Então, essa é a maneira que a gente tem de potencializar o trabalho do médico para que cada paciente receba um cuidado certo e no momento certo. A gente, em termos de funcionalidade, a gente separa ela dentro da estrutura SOAP, que é subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Essa é uma estrutura feita bem direcionada como técnica da medicina.
E a gente tem o reconhecimento da fala. Durante a consulta clínica entre médico e paciente, o médico inicia a gravação dessa consulta e recebe, dentro da ferramenta, todo o áudio, tudo que é falado. Essa informação, ela passa para uma descrição mais inteligente, que a gente transforma ela numa nota clínica enriquecida, e a gente consegue ter consciência do que está sendo descrito. Através dos exames e tudo que está sendo colocado, a gente consegue fazer uma leitura e entender quais são as variáveis clínicas desses exames laboratoriais que são importantes, inclusive data, laboratório que foi realizado, com tudo que foi capturado para fazer uma análise dentro do nosso motor de inferência diagnóstica. Essa informação ela é processada comparando com a nossa literatura. E aí, na literatura, a gente tem Tratado de Medicina da Família, tem PubMed, Elsevier. Cada hipótese está relacionada a uma taxa percentual, que é o índice de similaridade com a literatura baseada nas queixas do paciente, e a gente deflagra os protocolos clínicos que são voltados para esse contexto de paciente. Protocolo já é algo que é muito utilizado na saúde, só que o grande problema é que quando você vai utilizar um sistema, tem 300, 400 protocolos, o médico não sabe olhar e qual tem a ver com aquele paciente. Então a gente hoje só deflagra aqueles que têm a ver dentro do contexto de saúde, indicando os exames, tratamentos e os documentos que são sugeridos para aquela conduta. Tudo isso a gente faz com proteção de dados, com a literatura científica embasando essas decisões. A nossa IA é determinística, então não tem risco de ter algum tipo de alucinação ou desvio, né? Ela inventar condutas. E a gente faz a integração com todos os sistemas legados. Isso para a instituição não precisar substituir o seu próprio prontuário, o seu próprio sistema, a gente se integra através de uma extensão dentro do Chrome. A gente tem vários cases de sucesso no Tazia, no MV, e outros prontuários também, como ProntMed, Optimus, dependendo do operador que for utilizar. E a gente gera os relatórios de desempenho para o acompanhamento da instituição e dos gestores. Basicamente, a gente tem como utilizadores o médico e o paciente, tem a MED no centro da estrutura, e o prontuário eletrônico e outros sistemas que estão envolvidos. Então, o médico abre uma consulta, inicia a gravação, o paciente e o médico começam a relatar esse atendimento e conduzir a anamnese, fazer um exame clínico, e essas informações são todas colocadas dentro do sistema para a gente ir aumentando a investigação desse médico. A MED também recebe o histórico médico pregresso desse paciente, inclusive para fazer perguntas e aumentar essa investigação com os highlights, né? Quais são as coisas mais importantes que houve naquela conduta. Transcreve, a MED depois transforma isso numa nota clínica enriquecida, gera as hipóteses diagnósticas com os CIDs. O médico seleciona as hipóteses, seja preliminares, definitivas do que ele tem. Essa informação vai para o prontuário de maneira integrada e a gente deflagra os protocolos, gerando com isso, enfim, uma anamnese, uma definição de hipótese, a deflagração dos protocolos e o preenchimento das notas clínicas com maior assertividade, menor tempo dispensado em tarefas clínicas, administrativas e maior satisfação do paciente e do médico por inúmeros pedidos, né? Então, para a gente começar, a gente fazer uma prova de conceito e colocar o sistema na sua instituição, a gente vai fazer um mapeamento do processo, que é basicamente entender como é que hoje está sendo o atendimento clínico, qual o sistema que é utilizado, quais são as pessoas que estariam envolvidas. A gente faz uma integração bem breve, ela é bem rapidinha com o que foi pré-definido e o que foi acordado dentro do sistema legado. A gente treina as pessoas que vão começar a utilizar. Então, geralmente é uma reunião de 1, 2 horas que a gente ensina a que essas pessoas sejam multiplicadoras da solução e como ela deve ser a conduta. E avaliamos os principais gargalos e como a solução médica pode estar junto com o nosso cliente para ser expandida. Então, antes da gente iniciar uma implementação de fato, a gente pode disponibilizar a médica para alguns médicos selecionados junto com a instituição. A gente tem um modelo de cobrança com valor fixo e um valor variável. Esse valor variável é totalmente meritocrático, baseado na quantidade de utilização da nossa ferramenta, volume e o quanto que a gente está gerando de valor no sistema. E a gente reflete, o nosso valor reflete o valor que entregue e acompanha o crescimento do nosso uso, né? Nosso objetivo é garantir um retorno real. Se a instituição estiver ganhando, a gente não está ganhando também. E é nisso que a gente mais
se baseia. A gente tem um relato, um testemunho da doutora Débora, ela é médica de família de um dos nossos clientes, e ela disse que consegue voltar hoje os olhos para o paciente sem ter uma preocupação de escrever o prontuário, que otimiza o tempo dela de consulta e facilita o vínculo que ela cria com o paciente, fornecendo um serviço ainda melhor e ainda mais completo dentro de um consultório. A nossa equipe, estou eu como responsável pela parte de negócios, né, mais executivo, temos o Tainan como nosso CTO da parte técnica, o Ricardo Casalino, nosso advisor médico, da parte de condutas e toda a parte mesmo assistencial, e o Bernardo Diamante, que é o nosso líder de estratégia e crescimento. A gente tem um conselho diretivo com o João Luiz na nossa presidência, temos o Ziv, que já foi presidente da Tec Saúde, ex-dono da empresa também que foi vendida. O André Vilas Boas, que foi CEO da Unimed. A Márcia Ribeiro, presidente da BGR. O André Bressan, que já foi Novo Nordisk. E o Márcio Burigo, que é sócio da Extrato e da Pouso Sul Cimentos. Então, gente, para entrar em contato é só adicionar o nosso telefone, conversar com a gente ou enviar um e-mail. A gente tem todo o prazer de estar conversando e se aprofundando, tá? Vou só parar de compartilhar aqui para a gente poder bater um papo. Beleza, beleza, Luiz. Obrigado aí pela apresentação. Pessoal, vamos abrir para as perguntas, para essa parte de interação. Perguntas sobre a solução do Luiz, sugestões, possibilidade de conexão, pontes que possam ser, pessoas que estão aqui presentes, fazer pontes para ajudar o Luiz dentro do processo. Fique à vontade, vou abrir para essas perguntas. Um de cada vez, tá, gente? Não, o Paulo Alvim, ele até colocou aqui que ele atualmente está no SES Nacional na área de saúde. Você está presente aqui, Paulo? Tô. Tá, vamos dizer, uma questão, qual é a estratégia dele de escalar? Obrigado, Paulo. Paulo, a nossa estratégia de escala é bem conectado à instituição, porque a gente tem muita capacidade de reduzir fricção nesse processo. Então, a gente consegue ter mais de um contrato por mês sendo assinado, para a gente poder fazer a implementação. E como o sistema ele é um plugin, ele é uma extensão ao prontuário, o médico não precisa mudar e fazer grandes modificações no próprio sistema. E toda a informação ela é migrada via integração para o sistema legado do prontuário. Então, essa é a maneira que a gente observou que gera menos esforço para a instituição para a adoção. E é bem breve. Tá, posso fazer uma outra pergunta? Pelo teu sistema, você depende do paciente migrar os exames, certo? Depende, na Para isso verdade. não. Ah, Na verdade, depende. O exame, o paciente ele precisa realizar o exame. não, Agora, não. da onde Que vem pela... o arquivo, ele pode vir ou do prontuário, ou pode vir do laboratório, mas precisa ter um PDF. Tá. A minha pergunta é o seguinte, que os laboratórios não estão cedendo essas bases de dados. Está gerando uma catividade, inclusive. E é só por um ponto de observação, Uhum. né? Porque se você muda de laboratório, você não evolui o prontuário. Isso está sendo uma dificuldade real, né? E baseado na LGPD. E o paciente está fazendo como? Ele está levando o exame em papel hoje em Não, dia? ele tem que dar uma autorização, tem toda uma burocracia no processo, né? Só você pôr isso Isso. como atenção, porque isso pode ser um problema. Ah, não, isso de fato acontece hoje. Toda consulta, o médico ele tem que receber do paciente o exame naquele atendimento e ele que tem que fazer o anexo dessa informação, de maneira manual. Não é integrado. Isso sim. Isso é uma atividade que hoje vai ser necessária. Observar. Luiz, Cisana, Opa,
Você... Eu não capturei muito aonde entra a inteligência artificial, porque, pelo que eu estou entendendo, o sistema não entra na área de diagnóstico. O diagnóstico vai ser feito pelo médico, né? E outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: como você falou que o médico grava a conversa para depois, aí sim a inteligência entrar com digamos assim, um resumo mais coerente e tal, mais estruturado. Eu te pergunto também, eu não conheço muita área, mas eu te pergunto se tem que haver uma concordância do paciente em que seja gravado, que também está nessa linha do LGPD. Sim, o paciente hoje ele tem que concordar e a gente recomenda que a nossa operadora, todo nosso cliente que é operadora, tenha um contrato com o paciente já dizendo que todas as suas informações são registradas, toda a sua consulta é gravada, e isso, por padrão, ele já tem assumido, tá? É, e em relação à segunda pergunta, que a inteligência artificial ela é de diversos modelos. Para a parte da transcrição, em que a gente recebe essa informação, a gente recebe um áudio cru. A gente utiliza uma IA para transformar esse áudio em texto. E a gente utiliza uma outra IA depois para transformar esse texto numa nota clínica enriquecida. Essa nota clínica enriquecida, ela depois se torna hipóteses diagnósticas conectadas a esse paciente baseado na nossa literatura. Então, a nossa IA, ela é um algoritmo que pega informações de sintoma, taxa de incidência desse sintoma na literatura, a gente pega os fatores de risco desse paciente, então, se ele faz uso de tabaco, se ele é usuário etílico, essas coisas. A gente tem a taxa de assintomático da literatura e temos quais são os exames e a taxa de referência desse exame é, na, a cada hipótese diagnóstica também. Então, como mais informação que a gente tem desse paciente, mais ela entra no nosso algoritmo e melhor ela gera hipóteses diagnósticas, tá? Então, é aí Então que você ela quer dizer que a funciona. sua inteligência ela já foi treinada em cima digamos, de diagnóstico já que existe no setor médico e ela vai trabalhar entre o que treinou mais as informações novas e o algoritmo aí cospe uma informação mais precisa de acordo com onde ele vai aprendendo com aquele paciente. A gente não aprende com o paciente, a gente não aprende com o médico durante a utilização. Mas isso tem um motivo por causa da confiança desse dado. Eu Certo. preciso fornecer a informação da literatura, para Só eu da não ter literatura. um viés do que o médico pode estar receitando e que a literatura e que a parte científica recomenda de maneira diferente. A gente é ciência na veia, robustez, Tá. tá? Legal. Luiz, tudo bem? Albert, eu vou fazer uma pergunta aqui, na verdade duas encapsuladas em uma. Em primeiro lugar, parabéns. É, minha pergunta, desculpa se você passou por isso, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas quem são seus concorrentes e o que hoje é o seu maior desafio para você escalar, que foi a pergunta de um outro colega aqui, né? Se você receber ali o investimento, aonde que você acelera, de que forma que você vai? Então, são essas duas perguntas que eu queria a resposta. Tá. Nossos concorrentes hoje a gente tem a Voa no Brasil, a gente tem a Dr. John, tem o CVE, que eles têm uma parte só para a parte de protocolos, temos a Dactus, temos o Medflow. Mas nenhuma delas engloba da maneira como a gente faz e nenhuma delas é uma extensão ao prontuário fazendo tudo que a gente entrega. Lá já fora do país, a gente tem a A-Reed, nos Estados Unidos. Eles captaram recentemente um Series D de US$ 250 milhões. Eles já estão com mais de 100 clientes e eles fazem exatamente a parte da transcrição da consulta, mas eles têm essa parte da transcrição uma IA própria. A gente utiliza o modelo terceirizado ainda. E a gente tem uma australiana, que é a Hyde. A Hyde captou com o Headline recentemente US$ 11 milhões também, mas aí foi um Series A. Então,
é um mercado que tem potencial, tem nicho, e hoje, se a gente recebesse uma captação, o nosso principal desafio está em pessoas, porque a gente precisa se dividir hoje para estar junto com nossos clientes fazendo a implementação, e a gente precisa de algumas pessoas para apoiarem na parte de produto, na parte de tecnologia, que hoje a gente precisa valorizar essas pessoas, precisa ter um cliente, um Customer Success, para fazer essa implementação ser um sucesso em cada um dos clientes e que a gente possa fazer isso concomitante em várias áreas. Que hoje, como essa é uma demanda coletiva, e a gente conversa com diversos hospitais e sente essa demanda, a gente fala com um grupo, por exemplo, que tenha 12 hospitais, a gente quer fazer a implementação em todos e a gente tem capacidade para isso. E um outro desafio que a gente utilizaria até o recurso também é para apresentar os dashboards dos indicadores do valor que a gente está apresentando. Então, a gente tem um cliente em que a gente implementou a nossa solução para a parte de entrevista médica qualificada. Eles marcavam a entrevista a cada 20 minutos. Começaram a utilizar, já logo que utilizaram, passaram para 15 e hoje eles já estão em 12 minutos cada entrevista. Então eles tiveram um aumento de performance, sim, uma quantidade de entrevistas muito maior sem ter que aumentar a equipe. Então isso está sendo muito bem recebido e a gente pretende escalar mais e acelerar mais esse processo. Beleza. Pessoal, vamos. Obrigado, Elbert, pela pergunta. Dando prosseguimento aqui, obrigado, viu, Luiz, pela apresentação. Parabéns aí, viu? Com certeza depois a gente vai fazer as pontes que a gente necessita por e-mail e a partir do que as pessoas conversaram aqui. Vou convidar aqui a próxima apresentação, que é do Bem TV. Então, come here. Come here. Yes. Come here, Júlio. Yes, Tá. I'm here. I'm here. Vamos dar Your- peso aí, Júlio. Bem TV Academy, por favor. Obrigado, João. Depois do Tiago e o João me apresentando. Pessoal, boa tarde. Prazer enorme estar com vocês aqui. Eu faço parte da BenTV Academy, né? E eu vim aqui apresentar uma solução bem legal, bem bacana para vocês. Né? Aqui na BenTV Academy, a gente acredita que você está apenas uma respiração de aprender inglês. Por que você está apenas uma respiração de aprender inglês? Tá me ouvindo? Júlio, acho que a apresentação não está inteira. Você vai. Agora Isso. entrou? Agora foi? Deixa eu ver. Acho que sim, agora sim. Foi? Eu Beleza, então. estou vendo o slide todo. Legal, maravilha. Então, pessoal, o que aqui na BenTV a gente acredita? A gente acredita que você está apenas uma respiração de aprender inglês. E por que você é apenas uma respiração de aprender inglês? Porque inglês pode ser leve, pode ser gostoso, pode ser legal, pode ser bacana, né? A gente acredita que pode ser o mesmo ato de você respirar, pode ser um processo de você aprender inglês, né? Hoje a gente tem um cenário mundial que 64% da população não consegue aprender um segundo idioma por questões, por questões emocionais, né? E ali, como que representa a fala? A fala representa 7% palavras e 93% é uma linguagem não verbal. Então, a gente está falando sobre emoções, sentimentos, sensações. Hoje a gente encontra um mercado de inglês completamente estagnado, procurando uma solução inovadora, entregando algo, né, que não tem conseguido atingir um resultado efetivo. Hoje o Brasil está entre 1 a 3%, né, de população de fluentes, pessoas fluentes, e a gente tem várias pessoas que já tentaram e não conseguiram, né? E aí, diante desse cenário, o que a gente traz? A gente traz um método que combina a parte de gramática, as questões gramaticais, com as questões emocionais do aluno, linkando isso numa trilha de conhecimento, tanto emocional quanto que conhecimento pedagógico, né? Como que a gente faz isso? Através do Eneagrama, a gente acaba ofertando, né, ferramentas terapêuticas integrativas para trabalhar as questões emocionais, né, através de uma trilha de conhecimento emocional e educacional, isso tudo através de uma plataforma, tudo de uma maneira personalizada, através de uma trilha de conhecimento, a qual o aluno chega, ele vai, faz o teste de Eneagrama na plataforma, e ele vai seguir essa trilha com gamificação e todo o acompanhamento importante e necessário de forma automática.
como que a gente está no mercado hoje atualmente, né? Hoje a gente tem um cenário onde 500 milhões de pessoas, né, no mundo fala inglês no mundo, né? Essa é a fonte do Duolingo. 300 milhões de pessoas estão interessadas em aprender inglês no Brasil, de acordo com o Duolingo, né? E aí o nosso foco está na região sudeste, onde está 42% do mercado brasileiro, né? Que a gente tem visualizado aí. Então, é um método que nunca foi visto antes, né? A gente tem tudo que as outras empresas têm, a gente não tem um concorrente direto oferecendo a questão solução educacional com a solução emocional, né? Então a gente entra com diferencial, mas a gente tem os outros concorrentes na parte de, ok, professores qualificados, aulas personalizadas, material didático, a gente tem um material didático próprio, a gente tem as imersões presenciais que a gente faz, e nossas aulas elas são bem voltadas para a necessidade do aluno com abordagem imersiva. Hoje, como que a gente está oferecendo isso? A gente está oferecendo isso através de uma plataforma, né, da nossa plataforma de cursos escalável. A gente tem as aulas de inglês ao vivo, particulares ou em pequenos grupos, né, que é um outro serviço. A gente tem o serviço também das imersões presenciais que a gente faz, que a gente traz o pessoal para cá, aqui na Ecovila, no meio da natureza, para ter uma experiência desde a chegada até o final, toda em inglês. E a gente entrou num outro mercado que é o treinamento e credenciamento de professores no método BenTV, né? Como chegou uma grande procura de professores interessados no método, interessados na solução, a gente acabou ofertando essa questão e entrando num processo de credenciamento de professores também, né, agora no mercado. Nosso modelo está focado no online e no presencial através das imersões, né? E o nosso foco de escala está através da nossa plataforma, e lá a gente pode tanto oferecer aulas ao vivo, né? Ou as imersões presenciais. Nosso foco está em B2B, B2C. Nosso estágio atual está em crescimento e captação, né? Está buscando captação até para nos ajudar, buscando parceria, novos investidores. E hoje o cap table está dividido entre eu, meu sócio Arthur e a Senior Tech. A gente só está nós três na jogada, e a gente tem uma equipe de 4 pessoas nos dando auxílio, mais 2 terceirizados dando um auxílio na parte de tecnologia. E somos isso, somos a BenTV Academy. Não, bacana, parabéns aí, Júlio, pela apresentação. Poxa, um problema grande, viu, cara? O inglês é realmente importante. Pessoal, perguntas para o Júlio? Questions? Cizenato? Júlio, beleza, uma boa apresentação. Eu acho que realmente tem muita gente que está querendo aprender inglês e nessa metodologia ela é bem mais agressiva, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, é só curiosidade. Eu tenho recebido uma enxurrada enorme de e-mails de inteligência artificial, sendo professor particular e adaptando, inclusive, a necessidade de cada um, né? Você tem lá um avatar do outro lado e ele conversa com você, um bate-papo, como se fosse um amigo, né? E ele vai adaptando às suas necessidades. Como é que você vê isso como um risco à sua metodologia, na sua metodologia que vocês estão desenvolvendo? Zenando, eu não vejo como um risco, eu vejo como um complemento, porque a mesma a mesma base a gente está utilizando para nós, né? A questão é que o trabalho fácil que a inteligência artificial de gramática, corrigir a fala, beleza, a gente tem isso, e a gente tem isso dentro da nossa plataforma. A diferença é olhar você, olhar o teu medo, olhar a tua trava, olhar por que que o Cizenando não está conseguindo aprender inglês, onde está a trava, onde está o bloqueio do Cizenando. Então, É, esse olhar humanizado, a inteligência artificial ainda não está fazendo. tá certo. Então, esse, na verdade, eu posso encarar que é o diferencial, é essa parte psicológica da pessoa. Isso. É o olhar emocional. Onde que está a trava do Cizenando? Qual que é o desafio dele? Por que que ele tem medo? Porque na hora de falar, ele não consegue, né? Por mais que seja uma inteligência artificial, tá ali, porque a inteligência não vai te levar para a realidade, né? Não é a Uhum. realidade. Quando tem várias pessoas, como que o Cizenando sente? Né? Antes de É, estar com a máquina ali, eu conversando com a máquina, conversando. Então, assim, não é concorrente nenhum, é o nosso parceiro para nos ajudar na parte fácil, na parte prática, a questão humana, né? Ele tem medo, ele tem vergonha, ele tem travas e bloqueios. Então, assim, a gente vai olhar com esse olhar emocional,
com essa abordagem emocional. Abraçar o Zenando e falar, Zenando, tá tudo bem, vai lá, você consegue. Legal. Got you. Eu sou tipo 7, viu, Júlio? Meu enneagrama é tipo 7, tá? Gostei muito, cara, assim, até aproveitando, é, eu acho que faz muito sentido essa questão da trava emocional para falar inglês e gostei muito, quero conhecer e quero ajudar também, tá, Luca? Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Júlio, complementando aí, qual é o foco, o seu target de cliente? Boa. 45 mais, tá? Então, assim, muito o público 60 mais, assim, tipo, tem procurado bastante a gente, até nas imersões 50 a mais é o nosso target aí. Pessoas que já adquiriram uma consciência, já têm o entendimento de que as questões emocionais têm um peso muito forte, então nosso público está voltado para 45 mais. Bacana. Pessoal, vamos dar por sequência. Obrigado, Júlia, aí, pela sua apresentação. Bem te ver. Bom te ver, viu? Vamos para a próxima Também, eu agora. vejo que Obrigado, meu caro. Vamos para a próxima apresentação da noite, a última. É o Fernando, já está aqui, né, Fernando? Isso, Thiago. Beleza. Fica à vontade para testar a apresentação e a gente iniciar com a Medical Angel. A gente fechar a noite. Perfeito. Já estão vendo minha tela? Sim. Maravilha. Pessoal, muito prazer. Eu sou o Fernando Fel, sou o CEO fundador da Medical Angel. Somos uma plataforma que tem transformado o cuidado na economia praticada. Hoje a Medical Angel é um prontuário multiprofissional, monitoramento de IoT, principalmente para clínicas médicas e LPIs, home cares e prefeituras. E hoje a gente já tem mais de 250 profissionais atendidos em mais de 8 estados no Brasil. E o que a gente percebe dos nossos clientes, os desafios, né? Ainda as empresas usam muito papel, planilhas ou WhatsApp para trocas de informações sensíveis de saúde, dificuldade de encontrar informações mais emergenciais, alto custo na impressão, armazenamento físico desses prontuários, e o que a gente percebe também é que muitos sistemas são, de certa forma, complexos, e isso dá uma baixa adesão de alguns profissionais de saúde para usar esses recursos. E a gente percebe também o baixo envolvimento da família e alguns processos do cuidado. E é com isso que a gente criou uma solução simples que procura dar eficiência à equipe de saúde com mais precisão e dados de forma mais facilitada, né? Proporcionando assim segurança para todo cuidado com o paciente. E a nossa plataforma funciona da seguinte forma: nós temos tanto um aplicativo Android e iOS e também um sistema web que pode ser acessado por cada profissional de saúde, personalizado os acessos. Mas também o próprio paciente, ele pode acessar a plataforma e continuar esse monitoramento. Isso é um grande diferencial para algumas empresas, que o paciente está ativo assim em todo o cuidado feito pelo médico ou profissional da saúde. E a gente traz aqui 4 principais propostas de valores. É uma aproximação do paciente médico, ter o paciente como protagonista do cuidado, e a gente traz 2 principais diferenciais: o uso de IoT, que é a internet das coisas, você comunicar um equipamento médico à internet, com os principais wearables do mercado, como Apple Watch, medidores da GTEC, Onro, GasLive, integrados ao prontuário. E também uma inteligência artificial, que é uma ferramenta que facilita muito o preenchimento por voz, tanto do paciente quanto do profissional de saúde. E agora falando um pouco do dispositivo médico, vocês podem até ver o videozinho. Eu estava utilizando já um oxímetro no dedo e vocês percebem que em poucos segundos o dado já vai diretamente ao prontuário. E isso traz um ganho muito grande para o profissional que está na ponta ou até para, por exemplo, pacientes que estão acamados. Imagina você colocar um dispositivo que custa um pouco menos de R$ 200 e consegue pedir para ele buscar o dado automático de 5 minutos.
Você pode botar no paciente durante o sono, durante o dia, e ele vai te dar uma curva completa de todos os sinais vitais aferidos. Então, para certos casos, isso é primordial. E o que a gente percebeu que existem diversos equipamentos no mercado, e cada um com o seu aplicativo. A ideia da Medical Angel é consolidar em um único lugar, tudo centralizado dentro do prontuário. E aqui a gente traz também um relógio novo no mercado que traz muita facilidade para certos casos de paciente com perda de memória, Alzheimer, enfim, né? Você consegue colocar esse relógio do paciente e organizar uma cerca eletrônica. Então, se ele sair de um diâmetro específico do mapa, um alerta já é enviado automaticamente para os responsáveis. Com isso, eles conseguem ver onde está esse paciente e não ficar perdido, né? Além disso, ele tem um chip interno de internet. Então, ele não precisa de um celular perto. Ele consegue ser integrado ao prontuário de forma automática. Mede oxigenação, batimento, contagem de passo e todo integrado à equipe médica. E ele também tem um botão SOS, que quando o paciente ele segura esse botão, o relógio já liga para os contatos de emergência para prestar algum tipo de atendimento. E a gente usa também esse recurso da voz como uma ferramenta para facilitar muito o dia a dia dos profissionais, como mostrado aqui no vídeo. A ideia é trazer uma ferramenta que vai facilitar o preenchimento dos dados. Cadastrar pressão 11/8, saturação 95, batimento 65. A plataforma reconhece que a gente falou que a pressão está 11/8, já preenchendo o campo correto da pressão 110/80. E isso a gente vê como um ganho muito grande nas instituições, porque às vezes o profissional fica mais tempo preenchendo um prontuário do que cuidando do paciente. Então a ideia é deixar a parte burocrática mais rápida para ter esse cuidado humanizado, né, para esse cuidado humanizado. E proporcionamos assim uma integração completa, tanto dos médicos, com acesso completo às evoluções, anamneses, prescrições digitais, telemedicina, uma integração com a equipe multiprofissional, que pode fazer a gestão dos medicamentos, planos de cuidados, com os cuidadores, no caso das ILPIs ou home cares, com registro das atividades diárias, observações e também integração com os familiares, com todo acompanhamento das atividades e comunicação com a instituição. E destacando 4 principais ganhos, principalmente a segurança, então a plataforma está toda de acordo com a LGPD, nós conseguimos retirar praticamente todo o papel utilizado em todos os processos e a gente aumenta muito tanto o tempo de registro, né, dos dados de saúde, como a produtividade da equipe médica. E o nosso modelo principal é o B2B, com foco nessas clínicas médicas e LPIs e home cares. E ela funciona como uma assinatura mensal que varia com o número de usuários da instituição. A nossa implementação hoje ela é muito rápida, pode ser feita de forma remota. Caso a instituição já utilize algum sistema, a gente consegue fazer toda a migração desses dados e a gente costuma oferecer sempre um teste gratuito de 7 dias para a instituição experimentar a plataforma na prática e ver com a mão na massa mesmo, né, como é que ela funciona. E um pouco das nossas conquistas, além de estar presente na Senior Tech, né, que faz parte do grupo FCJ, nós já participamos de 2 acelerações, tanto o ProInterBio, que é do Sebrae, que é para internacionalizar marcas, como no Hospital de Amor, e recentemente a gente foi aprovado na POC com a Prefeitura de Teresópolis, através do processo do Sandbox. E hoje o que buscamos é aproximação comerciais a nível nacional, tanto com gestores de LPIs, que são as casas de repouso, gestores de home cares e médicos, principalmente os que atuam em consultórios. Muito obrigado pelo tempo e fico à disposição para mais dúvidas. Obrigado, Fernando. Parabéns aí pela apresentação. O Paulo já até levantou. Paulo, pode abrir o microfone para perguntar. Primeiro análise,
concorrência, né? Você já mapeou sua concorrência? Fernando, tira a sua apresentação. Obrigado, Fernando. Sim, Paulo. Na verdade, dentro da Medical End, a gente tem dois produtos. Se a gente falar para ILPs e Home Cares, quais são os nossos concorrentes? Sistemas de monitoramento de prontuário para esses ILPs e Home Cares, né? E a gente já mapeou alguns do Brasil, principalmente. O que a gente oferece de diferenciais perante a eles é tanto essa integração com dispositivos médicos, esses wearables, a parte de inteligência artificial. E hoje a nossa plataforma ela é muito simples para o profissional da ponta. É o que a gente vê grande valor para essas instituições, que a maioria acaba usando muito papel pelos sistemas serem muito complexos, né? E se a gente falar para o outro produto, que é para clínicas médicas, a gente também tem wearables, dispositivos médicos, inteligência artificial e principalmente também para consultórios é o paciente ser o protagonista do cuidado. Então, saindo de uma consulta, o paciente pode ter acesso ao aplicativo, ele pode ter lembretes de tomar ou não medicamento, pode fazer registro de sinais vitais, porque a gente percebe que muitos médicos pedem para o paciente continuar esse monitoramento dos sinais vitais, às vezes até levar uma folha na próxima consulta com histórico ou mandar por WhatsApp. Então a ideia é integrar mesmo o paciente ao médico no cuidado, para assim o cuidado ser mais aceito pelo paciente, ele ser realmente um protagonista. E se ele for em alguma outra instituição, ele vai ter todos os dados registrados, tanto dos exames que ele fez, os últimos remédios, os sinais vitais. Então, nada é perdido por parte do paciente. Oi, João, diga, João, pergunta. É só, na verdade, não que eu não saiba, mas eu acho que vale a pena falar um pouco mais. Você tem recebido solicitações do mercado do seu produto como white label, ou seja, agregar algum serviço seu dentro de um outro serviço? Tem acontecido isso, Fernando? A gente já teve casos, sim, de clínicas maiores, policlínicas, pedindo para a gente fazer essa solução white label. Hoje a gente ainda não pensa em fazer, mas é algo que a gente está no roadmap, porque a ideia é a gente usar realmente o nome Medical Angel, para esse nome ficar passando pelo mercado, né? As pessoas falarem o nome da Medical Angel, né? Então, quando você faz um white label, é interessante, mas acaba não levando o nosso nome para outros lugares. Então, a gente vê como estratégia mesmo, hoje, não fazer esse white label. Mas quando você entra com relógio, com monitoramento, muitas empresas podem ter entendimento de que isso pode ser interessante para eles. É só ficar atento a isso. Perfeito. Mas alguém teria alguma pergunta, alguma colocação, geração de alguma oportunidade? Pessoal, então vou aproveitar e pedir para vocês, nesses últimos minutinhos da gente terminar a nossa rodada, preciso da ajuda de vocês, a gente está buscando melhorar e evoluir a nossa rodada de negócio. Eu coloquei no chat o nosso NPS, não dura 2 minutinhos para a gente poder evoluir, para a gente chegar cada vez mais, entregar valor na rodada. Então, eu conto com o tempinho de vocês, mas a gente finalizar. Queria agradecer, Fernando, pela apresentação e todos aqui presentes pelo tempo. A gente sabe que mais do que tempo é dinheiro, tempo é vida. E com certeza a nossa ideia é evoluir cada vez mais. Obrigado, Fernando Potti e a turma da Sineltec também, pelo todo o apoio, pelo todo o suporte, o João, o Matheus. Tenho certeza que a gente vai evoluir cada vez mais juntos aqui e eu conto com todos, tá bom?
Obrigado, Thiago. Foi ótimo. Eu Tiago, que um abração. agradeço. Obrigado, Abração, muito pessoal. obrigado pela atenção. O NPS está sendo preenchido. Um abração, obrigado. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Boa noite, ótimo resto da semana. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado, hein?